Nerdiário TV. E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Dalton Tavares e estamos começando mais um Nerdiário TV. Hoje vamos falar de RPG. Pois bem, RPG não é aquela coisinha que você vai lá fazer fisioterapia, não é nada disso, tem nada a ver. Vamos falar de RPG. No seu significado, Role Playing Game, ou jogo de interpretação de personagem, tá? Existem diversas formas de RPG. Eu, particularmente, fui introduzido ao RPG através do RPG de mesa. O que é o RPG de mesa? Ele é onde um grupo de amigos se reúne para fazer uma interpretação de um mundo, tá? Então tem diversos tipos de mundo. A gente tem mundos medievais, mundos futuristas, mundos até de animes, mundos totalmente aleatórios, coisas que são desenvolvidas conforme a mente da pessoa, tá? Então o RPG de mesa basicamente funciona com o mestre, a pessoa que cria as histórias e vai conduzindo os jogadores até o ponto máximo da história, que seja derrotar um grande vilão ou descobrir grandes tesouros, desbravar terras, enfim, que seja derrotar deuses e virar Kratos ou não. Mas tudo sempre naquela linha, devemos seguir as regras. Então tem livros para mestre, livros para jogadores, bestiários, que são os livros dos monstros, livros de regras, em alguns casos tem livros de clãs, tem livros como se fossem doutrinações, né? Tem uma série de pequenos livros, pequenos conteúdos que vão fazendo com que esse jogo de interpretação se torne tão real que a pessoa consiga viver uma, digamos, segunda vida, né? Onde essa pessoa vai acabando deixando um pouco de lado a sua realidade no dia a dia, desse dia maçante, estressante, de escola, faculdade, trabalho, para viver em um outro mundo, viver uma outra história, né? É bem interessante. Grandes atores de teatro jogam RPG, né, até em suas faculdades mesmo, para poderem desenvolver mais o seu lado de atuação, tá? Esse é o RPG de mesa. E dentro dele também algumas particularidades são como se funcionam os turnos, como funciona a jogabilidade da coisa, né? É tudo baseado em dados, tá? Dados, sabe aquele dadinho? Então, aí lá alguns dados que a gente tem é o D3, que é o dado de 3 faces, o D6, que é o dado de 6 faces, o D10, o D20 e até o D100, né? Que são 100 faces em um mesmo lado, né? E aí alguns RPGs conhecidos de mesa que a gente tem é o 3DT, o Vampiro, a Máscara, tem Dungeons and Dragons, ou o famoso D&D, tem GURPS. GURPS também é um dos mais antigos e também um que a galera joga demais, tá? E entre outros, existe uma série. Na linha do Vampiro a gente tem Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse, tem uma série de mesas, uma série de formatos de jogos de RPG, tá? Então, se você ficar interessado, tem muitas lojas, tem muitas livrarias que vendem livros de RPG, tem muita galera que joga, tá? Aqui em Guarulhos tem algumas lojas específicas, tem bastante conteúdo disponível. Na internet também tem muita coisa para você baixar, tem livros completos, tem muita coisa, tem fóruns que ensinam você a jogar. Para quem já sempre jogou e de repente se esqueceu, quer relembrar, tem muito fórum que ajuda a relembrar essas histórias, esses storytellers, entre outras coisas, tá? Essa é a primeira linha do RPG. Uma segunda linha de RPG que eu quero trazer para vocês é o RPG dos videogames, né? O RPG dos videogames funciona mais ou menos na mesma linha do RPG de mesa. A diferença é que você não precisa ficar criando ficha, né? Você já tem os personagens e esses personagens eles vão se desenvolvendo e evoluindo de acordo com o jogo, tá? Então, conforme o jogo vai passando, você vai ganhando itens, vai ganhando pontos, vai ganhando armaduras, vai ganhando partes de armas e vai forjando mais armas, enfim. Existem diversas formas de você evoluir num jogo, tá? Os pontos de experiência que vão somando e aumentando o seu nível. Um dos maiores RPGs mais aclamados dentro do mundo dos games hoje é Final Fantasy,
que tem, hoje está na sua 15ª edição, fora os outros que são paralelos, como Dissidia, uma série de outros jogos baseados em Final Fantasy. Dentre eles também algumas pequenas participações em outros jogos também de outras franquias com personagens de Final Fantasy, como por exemplo Kingdom Hearts, tá? E aí a gente vê dentro dessa linha dos games como Final Fantasy, que foi um dos primeiros RPGs de videogame, foi dando vida a outros RPGs, como a gente pode ver Dragon Quest, como a gente pode ver até mesmo Mario RPG. Para quem não sabe, tem um jogo do Mario de RPG para Nintendo. Pokémon, todo mundo já jogou Pokémon, algum Pokémon na vida, desde os primeiros do Game Boy, aquele tijolo, até hoje em dia no Nintendo Wii U, no Nintendo Switch, que vai sair um jogo ano que vem para Nintendo Switch de Pokémon, que tem como os principais aí Pikachu e Eevee, né? E aí a gente lembra um pouco da história de Ash e Gary, né? Cada um com o seu. Ninguém sabe até hoje quem foi o primeiro Pokémon do Gary. Algumas pessoas ainda sabem, desconfiam. Muita gente acha que é o Eevee, tem muita gente que acha que é um dos 3 principais, Bulbasaur, Squirtle ou Charmander. Mas enfim, isso aí fica um mistério pra gente tentar descobrir. Ou se alguém acompanhar, é só falar, deixa aqui os comentários aí no canal, tá? Uma outra linha de RPG também que tem hoje, ainda dentro da linha dos games, é o RPG online, né? O MMORPG, né? Acho que é isso? Tô certo? É isso mesmo, obrigado, valeu. MMORPG. A gente tem uma série também de jogos de MMORPG. Eu particularmente, até hoje só joguei 2, que são os que eu mais gosto, que eu me apaixonei, porque eu quando gosto de jogar alguma coisa, tipo, eu absorvo aquela coisa e jogo muito. Eu não consigo me adaptar a outras, né? Por incrível que pareça. Então, eu não vou expandir muito, porque eu só conheço bem pouco do MMORPG. Mas os 2 que eu mais joguei e amo muito são 2 jogos hoje da conhecida Level Up, que é o Ragnarok e o Perfect World. São 2 jogos de RPG que, são muito bons. Você consegue entender bem a história, você consegue viver ali aquela história de fato, sem se prender naquela coisa do eu preciso ser o mais forte e eu preciso seguir apenas uma linha de história. Fora que você faz amizades, você conhece pessoas, você consegue entrar para clãs, você consegue desenvolver uma série de diálogos até, né? Então, para algumas pessoas, querendo ou não, acaba trazendo aquela ideia de que às vezes a internet nos ajuda também. Para algumas pessoas acham que não, a internet é perigosa, vai conhecer só gente ruim e tal. Não é bem por aí. Às vezes nesses jogos a gente encontra gente boa também. Pessoas que nos ajudam até a crescer, nos dão conselhos, pessoas super bacanas, super legais. Vale a pena jogos de internet, tá? Enfim, MMORPG nessa linha. E na linha do Perfect World também saiu um jogo ano passado, se eu não me engano, de Cavaleiros do Zodíaco, né? Foi ano passado. Ano passado aqui no Brasil estreou o Cavaleiros do Zodíaco Online, Sensei Online, tá? É um jogo bom, só que na minha visão poderia ser um pouquinho melhor. Ele deixa algumas coisinhas a desejar. Ele acompanha bem a história do mangá de Saint Seiya, porém deixa muita coisinha assim no jogo, na sua jogabilidade, deixa muita coisa assim, sabe, faltando. Você sente que falta alguma coisa. É bacana você lutar, é bacana você evoluir as suas armaduras, evoluir ali sua forma de conquistar até a sua armadura de ouro, mas, sabe, falta alguma coisinha. Mas beleza, vamos tocando, quem sabe um dia esse jogo melhora, né? E ainda na linha do RPG, agora saindo dessa linha do eletrônico, a gente tem também os card games, né? Os RPGs em cartas. 3 são os mais conhecidos. O bem conhecido de acordo com até os animes e as televisões, Yu-Gi-Oh! Tá? Yu-Gi-Oh! Foi o que lançou de fato o card game para o mundo. Já era conhecido, né, bem conhecido,
através de um outro jogo que chama Magic the Gathering, que também é um card game, também um dos mais conhecidos. E um terceiro jogo também dentro disso é Pokémon, também card game, tá? Todos eles com suas particularidades, mas sempre com a mesma finalidade. Aquele joguinho de cartas que faz com que você também tenha essa ideia de que você precisa evoluir, você precisa melhorar. Nesse caso você não tem ficha, você não tem armadura, você não tem equipamento, você tem o seu deck. Aí nesse deck de cartas que você vai evoluindo e colocando ali as suas melhores cartas, comprando energia, comprando mana, comprando cartas de fusões, cartas mágicas, cartas armadilha. E aí cada jogo tem sua particularidade, cada card game tem sua particularidade. Graças ao Yu-Gi-Oh! Essa mágica do card game veio à tona, principalmente aqui no Brasil, né? Já no tempo que saiu o Yu-Gi-Oh! Eu já era jogador de Magic, né? E eu lembro que naquele tempo era só uma galerinha de 5, 6 que tinha lá seus cards, seu Magic e tal. E de repente começou a aparecer um monte de gente com aquelas figurinhas que comprava no pacotinho de 5 centavos, com aquelas figurinhas de papel, bem antiga. Mas era legal, era bacana, o pessoal se divertia bastante. E Magic é uma coisa assim tão séria nos campeonatos por aí, e existem diversos campeonatos, até campeonatos mundiais de Magic, onde a gente vê cartas que são tão valiosas, mas tão valiosas que chegam a custar mais de R$1.000, tá? Para vocês terem ideia. Então, um pouquinho do que a gente pode ver é que o RPG, ele basicamente é um jogo onde você entra nele, você se sente parte desse jogo e vive uma vida paralela com a sua, digamos assim, né? Só que de uma forma que você não precisa deixar de ser quem você é. O RPG, ele é bom, ele ajuda muito, tanto psicologicamente quanto fisicamente, acreditem. Porque existe também uma outra linha paralela junto lá com o RPG de mesa, que é o live action, né? Que é a aventura ao vivo, né? Como o pessoal diz. Que é basicamente a mesma coisa, só que com fichas reduzidas para você deixar no bolso. E aí você vive, você se reúne com a sua galera e vai para lugares viver essa aventura de RPG, né? É bem interessante também, tem alguns vídeos no YouTube falando sobre live action de RPG, tá? E galera, é isso. Eu vou trazer um pouquinho mais detalhado mais pra frente essa questão do live action, não só do live action, mas do RPG num todo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho do que eu conheço do RPG. Tem muito mais, é muito maior, tem uma gama muito grande de coisas, mas a gente vai trabalhando isso aos poucos, tá? Não se esqueçam de curtir as nossas páginas, de deixar o seu like, o seu gostei, de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. E é isso, ficamos por aqui hoje. Estamos preparando uma matéria muito legal sobre Cavaleiros do Zodíaco, logo aqui no canal, não percam. E é isso aí, ficamos por aí, tamo junto, é nóis, fui!